Será que todas as pessoas que frequentam igrejas, que batem no peito e dizem ter Jesus no coração, seguem os seus ensinamentos? É isso que o Salmo 15 nos traz. Era dia de peregrinação ao tabernáculo. Milhares de pessoas subiam em direção ao Monte Santo, carregando ofertas, cantando cânticos, vestindo suas melhores roupas. O ar estava cheio de expectativa e fervor religioso. Davi observava a multidão e, de repente, uma pergunta surgiu em seu coração. Uma pergunta que cortava através de toda a religiosidade externa e ia direto ao cerne da questão. Senhor, quem terá a sua morada no teu tabernáculo? Não era sobre visitar ocasionalmente. Não era sobre aparecer nos festivais. Era sobre morar, habitar, ter residência permanente na presença de Deus. Quem habitará no teu santo monte? Davi olhou para a multidão subindo. Todos queriam estar perto de Deus, ou pelo menos achavam que queriam. Mas quantos realmente entendiam o que significava habitar na presença divina? Quantos estavam preparados para o que essa proximidade exigiria? Porque estar na presença de um Deus santo não é como estar na presença de um ídolo morto que tolera qualquer coisa. Não é como participar de um ritual vazio onde a aparência é tudo que importa. É aproximar-se de fogo consumidor, de santidade absoluta, de verdade inescapável. E então, como resposta à sua própria pergunta, Davi começou a descrever não requisitos ritualísticos, não cerimônias elaboradas, não ofertas caras, mas caráter, integridade profunda que se manifesta em toda a área da vida. O que anda sem mancha. A primeira característica era abrangente, integridade total. Andar não significa ser perfeito, mas significa que a direção geral da vida, o padrão habitual de conduta, é sem mancha, não manchado por desonestidade fundamental, não contaminado por duplicidade, não corrompido por hipocrisia essencial. E pratica a justiça. Não apenas acredita em justiça teoricamente, mas pratica, faz acontecer no mundo real. Quando vê injustiça, age. Quando tem poder de corrigir algo errado, o faz. Justiça não é apenas pensamento, é ação. E pensa o que é reto no seu coração. Ali estava algo que ninguém mais podia ver, o interior, as motivações, os pensamentos secretos. Porque Deus não se impressiona com ações externas corretas feitas por razões erradas. Ele examina o coração. E o habitante do Monte Santo tem retidão não apenas nas ações visíveis, mas nos pensamentos invisíveis. Mas então, Davi desceu do geral para o específico. E começou com algo aparentemente pequeno, mas devastadoramente importante. Não calunia com a sua língua. A língua. Aquela pequena parte do corpo que causa destruição desproporcional ao seu tamanho. O habitante do Monte Santo controla sua língua. Não espalha rumores, não distorce verdades, não assassina reputações com palavras. Davi sabia disso por experiência própria. Havia sido vítima de calúnia mais vezes do que podia contar. Sabia como palavras podem matar tão efetivamente quanto espadas, às vezes mais. Não faz mal ao seu próximo. Óbvio, deveria ser. Mas quantos dos que subiam aquele monte tratavam seus vizinhos com desprezo durante a semana e depois vinham buscar favor divino no sábado? O habitante do Monte Santo entende que não pode amar a Deus e odiar seu próximo. Que não pode adorar em um lugar e oprimir em outro. Que relacionamento com Deus e relacionamentos com pessoas não são departamentos separados. Nem dirige opróbrio ao seu vizinho. Não difama. Não envergonha publicamente. Não humilha. Mesmo quando tem o poder de fazê-lo, mesmo quando o vizinho talvez mereça, o habitante do Monte Santo escolhe um caminho diferente. Davi olhou mais de perto para a multidão e observou algo fascinante. Alguns dos que subiam com maior fervor religioso eram exatamente aqueles que ele sabia tratar em seus empregados com brutalidade, que enganavam nos negócios, que humilhavam os fracos. E compreendeu.
A distância física do tabernáculo era irrelevante. O que importava era a distância do coração. E algumas pessoas que estavam a metros do tabernáculo estavam infinitamente longe de Deus, enquanto outras que talvez nunca subissem aquele monte habitavam constantemente em sua presença através de seu caráter. Mas Davi não parou nos relacionamentos interpessoais. Ele foi para algo ainda mais revelador, a forma como alguém valoriza as pessoas. Tem o malvado por desprezível. Que declaração radical! Numa cultura que frequentemente celebra os poderosos, mesmo quando são maus, que admira os bem-sucedidos, mesmo quando alcançaram sucesso através de meios corruptos, o habitante do Monte Santo tem clareza moral. Ele não é impressionado por riqueza obtida através de exploração. Não admira poder alcançado através de opressão. Não valoriza sucesso construído sobre ruínas de outras pessoas. O malvado, não importa quão poderoso ou influente, é desprezível aos seus olhos e honra os que temem ao Senhor. O contraste é devastador. Enquanto o mundo honra os ricos e poderosos, o habitante do Monte Santo honra aqueles que temem a Deus, mesmo que sejam pobres, fracos, sem influência social. Porque ele entende que verdadeiro valor não vem de posição externa, mas de caráter interno. Davi pensou em algumas pessoas que conhecia, viúvas piedosas que viviam na pobreza, mas cuja integridade brilhava. Trabalhadores humildes, cujo temor ao Senhor guiava cada decisão. Essas eram as pessoas que ele honrava, mesmo quando o mundo as ignorava. Mas então veio talvez o teste mais difícil de todos. O que, embora tenha um juramento com dano próprio, não o muda. Ali estava a integridade em seu auge. Você faz uma promessa, um juramento, um compromisso. Depois, descobre que cumpri-lo vai te custar caro. Dinheiro, reputação, oportunidade. A tentação é encontrar uma brecha legal, uma justificativa moral, uma razão para quebrar o compromisso. Mas o habitante do Monte Santo não faz isso. Mesmo quando dói, mesmo quando custa, mesmo quando ninguém ficaria sabendo se ele quebrasse, mantém sua palavra, porque sua integridade não depende de conveniência, é absoluta. E então, Davi abordou 2 testes específicos de caráter que revelavam muito sobre alguém. Não empresta o seu dinheiro com usura. Dinheiro, o grande revelador de caráter. O habitante do Monte Santo não explora a necessidade alheia para lucro próprio. Quando alguém está desesperado, quando precisa de ajuda, ele não vê oportunidade de enriquecimento, vê oportunidade de compaixão. Emprestar com juros abusivos, explorar a vulnerabilidade financeira de alguém, transformar o desespero de outros em seu próprio ganho. Tudo isso era incompatível com habitar no Monte Santo. Nem aceita dádivas para proceder contra o inocente. Suborno, propinas, presentes com expectativas implícitas. O habitante do Monte Santo não pode ser comprado. Sua justiça não está à venda. Não importa quanto ofereçam, ele não comprometerá sua integridade para prejudicar um inocente. Davi olhou para o templo no topo do monte. Pensou em quantos juízes corruptos haviam subido aquele caminho. Quantos que aceitaram subornos durante a semana vinham oferecer sacrifícios no sábado. Como se Deus fosse cego, como se rituais pudessem compensar corrupção. E então, depois de traçar esse retrato exigente, depois de estabelecer padrões tão altos que pareciam impossíveis, Davi fez uma declaração final. Quem faz estas coisas não será jamais abalado. Jamais abalado. Que promessa! Em um mundo onde tudo treme, onde fortunas mudam da noite para o dia, onde poder e posição são voláteis, existe uma estabilidade inabalável disponível. Mas não vem de riqueza acumulada. Não vem de conexões políticas, não vem de poder consolidado, vem de integridade profunda, de viver de forma que você pode habitar constantemente na presença de Deus. Davi refletiu sobre isso. Ele havia visto reis poderosos caírem, havia testemunhado fortunas sendo desfeitas, havia observado impérios desmoronarem, mas também conhecia pessoas simples,
que, através de todas as tempestades da vida, permaneciam firmes. Não porque eram invulneráveis externamente, mas porque eram sólidos internamente. Pessoas que não mentiam, então não precisavam lembrar quais mentiras haviam contado. Pessoas que não roubavam, então não viviam com medo de serem descobertas. Pessoas que mantinham sua palavra, então dormiam em paz. Pessoas que tratavam outros com justiça, então não temiam vingança. Essa era a estabilidade inabalável. Não ausência de problemas externos, mas solidez de caráter interno que nenhuma tempestade externa poderia derrubar. Davi olhou para si mesmo. Ele cumpria todos esses requisitos perfeitamente? Não. Ele havia falhado, tropeçado, caído, mas ele sabia que a questão não era perfeição, era direção. Não era nunca falhar, era sempre retornar. Não era ser impecável, mas ser autêntico em buscar habitar na presença daquele que é santo. E compreendeu algo profundo. O Salmo não era uma lista de requisitos para ganhar acesso a Deus. Era uma descrição de como vive alguém que já habita em sua presença. Não são trabalhos para merecer favor, mas frutos de relacionamento real. Quando você realmente conhece Deus, quando realmente habita em sua presença, quando realmente experimenta sua santidade, você não pode continuar caluniando, oprimindo, aceitando subornos. A proximidade com Deus transforma caráter. O tabernáculo no topo do monte era apenas símbolo. O verdadeiro habitar com Deus acontecia no coração, manifestava-se no caráter, revelava-se nos relacionamentos, demonstrava-se na integridade financeira e resultava em estabilidade inabalável. Se você fizesse a pergunta de Davi, Senhor, quem habitará no teu santo monte? E então olhasse honestamente para sua vida, o que veria? O Salmo 15 não é sobre religiosidade externa, não menciona sacrifícios, rituais ou cerimônias. É inteiramente sobre caráter manifestado em ações concretas. Considere cada área. Sua língua. Você calunia? Espalha rumores? Difama? Seus relacionamentos? Você faz mal ao próximo? Dirige opróbrio aos outros? Seus valores? Você honra quem é poderoso ou quem teme ao Senhor? Sua palavra. Você mantém compromissos mesmo quando custam caro? Suas finanças. Você explora a necessidade alheia? Aceita dádivas que comprometem sua justiça? A boa notícia: isso não é lista de requisitos para ganhar acesso a Deus. É descrição de como vivem aqueles que já o conhecem. A transformação vem de relacionamento, não de religiosidade. E a promessa permanece. Quem assim vive, não perfeitamente, mas autenticamente, não será jamais abalado. Senhor, quem habitará no teu santo monte? O que anda sem mancha e pratica a justiça? Quem faz estas coisas não será jamais abalado. Salmo 15, 1, 2, 5. Escolha uma área específica do Salmo 15 que mais te confronta. Talvez seja a língua, talvez sejam as finanças, talvez seja manter a palavra mesmo quando custa. Não tente consertar tudo de uma vez, mas comece com honestidade. Onde você está mais distante do padrão descrito? Lembre-se, não é sobre merecer acesso a Deus através de perfeição moral. É sobre permitir que proximidade com Ele transforme seu caráter. Quanto mais você habita em sua presença, mais você naturalmente reflete seu caráter. Comece hoje, uma escolha de integridade por vez, e descubra a promessa: você não será abalado. Não porque é perfeito, mas porque está fundamentado naquele que é.